Boa tarde a todo mundo, né? Antes até de agradecer, eu vou lembrar que a UEPB é minha primeira casa universitária, né? E, na verdade, eu trabalhei aqui de 1992 a 1994, dava aula de política para o curso de serviço social, na mesma época em que estava escrevendo minha dissertação sobre Durkheim, sobre a concepção de individualismo em Durkheim. Então, quando minha querida amiga Nerise me fez esse convite, eu senti uma espécie de magia, sabe, essa sincronia, que no mesmo tempo que eu tinha um amigo filósofo que dizia que eu estava casada com Durkheim, né, que era meu primeiro marido, nesse momento de aperreio, né, eu era da UEPB e foi a UEPB que lembrou de mim para esse encontro de memória e identidades sociológicas, né, através da comemoração dos 100 anos de morte de Emílio Durkheim, né? Então, é encantada realmente que eu agradeço a Nerise, a todos que fazem o curso de Ciências Sociais, principalmente a professora Valtimar, que tem sido de uma gentileza comigo impressionante, né, por essa oportunidade de estar aqui na minha primeira casa universitária para falar de Emílio Durkheim. Mas a verdade é que o meu primeiro encontro acadêmico com ele não foi encantador de jeito nenhum, né? Eu sou daquele tempo em que na universidade, nos corredores da universidade, ele era uma tripla categoria pejorativa, né, de classificação de Durkheim: positivista, funcionalista, conservador, né? Era isso que era Durkheim. E quando eu entrei no mestrado, eu me dei conta que eu mal tinha lido Durkheim, né? Mas antes disso, no fim do curso, eu tive uma aula, uma disciplina com o saudoso professor Charles Bellier, e lá eu descobri, espantada, ainda não estava nem um pouco encantada, de perceber afinidades entre a concepção de Durkheim da relação entre divisão do trabalho e sociedade moderna e a da teoria social marxiana, que era a abordagem privilegiada na época, né, pelo menos no curso de Campina Grande. No mestrado, então, eu resolvi que estava na hora de superar minha ignorância arrogante e tentar compreender o porquê dessas afinidades que eu tinha visto com espanto, né? E eu acho que eu acreditei, ou que, na verdade, eu fui bem sucedida no mestrado, porque consegui defender a dissertação, porque fui bem sucedida, né? Por causa de duas sugestões que meu orientador, Rolando Lazarte, professor Rolando Lazarte, me deu quando eu cheguei para ele dizendo que eu queria fazer uma dissertação sobre Durkheim, que não foi fácil, porque naquele tempo decidir fazer uma dissertação teórica era um tabu, pelo menos em João Pessoa, que era sociologia do trabalho, né? Ninguém achava que eu fosse capaz, e esse argentino teve coragem e me deu duas sugestões. A primeira: ao invés de colocar os clássicos em gavetas isoladas, colocá-los em diálogo compreensivo, porque eles viveram em épocas parecidas, né? Ou no século XIX ou na virada para o XX. Por isso todos experimentaram a primeira longa crise da modernidade. E isso implica em temas e motivações comuns que costuraram uma ciência moderna da vida em sociedade. A segunda sugestão dele é que, ao invés de analisar a teoria sociológica de Durkheim nos componentes que confirmassem a impressionante e irritante coerência objetivista dele, eu tentasse garimpar os aspectos do seu aparato teórico-metodológico que pusessem em questão aquela coerência. Porque, para meu orientador, no mais das vezes são as tensões internas, as contradições de uma obra que revelam por que ela persistiu no tempo e continua significativa, não só para a identidade de uma disciplina, como para a reflexão de sua pertinência da sociologia na realidade social em que a gente se encontra hoje, né? Seguindo essa orientação, eu vou dizer, antes de tudo, porque depois eu vou falar um pouquinho do que eu coloquei na minha dissertação, né? Que eu consegui desnaturalizar aquelas categorias pejorativas da seguinte forma, né? Sim, é verdade que o aparato teórico-metodológico de Durkheim é herdeiro explícito da nebulosa positivista. Mas seu aparato não se reduz a isso e, além do mais,
O pouco preciso paradigma positivista foi um horizonte científico que influenciou todo o contexto de formação da sociologia, inclusive a dialética dos marxistas e a historicista de Max Weber, porque este era o horizonte do modelo dominante de ciência, o das ciências naturais da primeira modernidade. Sim, é verdade que Durkheim tinha e usou metodologicamente um conceito de função, mas sua classificação como funcionalista é contestável e contestada por muita gente boa, tendo em vista a força da historicidade em sua teoria sociológica, bem como a submissão do seu conceito de função ao seu conceito de causalidade, que já está lá nas regras do método sociológico. E não, decididamente, David Emile não era conservador. Desde que entendemos esse termo sob modo preciso, referindo-se a quem sustenta a manutenção da ordem social como ela é, e não como categoria onde enfiamos todos os autores que não comungam de um horizonte ideológico revolucionário. Nesse sentido, Durkheim pode ser interpretado como reformista, mas jamais como conservador. Afinal de contas, era próximo dos socialistas e reivindicou um estranho, mas sincero socialismo científico. Posicionou-se publicamente em defesa de Émile Zola contra o Estado francês e das liberdades intelectuais em geral contra repressões estatais. Defendeu a autonomia individual como fato social normal e necessário nas sociedades modernas, ao mesmo tempo em que criticou ao longo de sua carreira as consequências sociais das práticas e instituições em torno do liberalismo econômico e da filosofia utilitarista. Além de ter sustentado a equidade social como componente necessário das sociedades modernas, ao propor a supressão do direito de herança como condição de justiça na modernidade, argumentando que, e vou citar aqui, se uma parte da sociedade é obrigada para viver a se impor qualquer preço por seus serviços, enquanto a outra pode privar-se deles, graças aos recursos que tem e que, no entanto, não são necessariamente devidos a alguma superioridade social, a segunda impõe-se injustamente à primeira. Em outras palavras, não pode haver ricos e pobres de nascimento sem que haja contratos injustos. Isso é Durkheim. Então, ao longo dessa fala, eu vou tentar descrever como, atravessando as tensões teóricas de Durkheim, revela-se o clássico de um certo humanismo sociológico. É assim que chamou Simone Meucci em 2016. Ou melhor dizendo, de uma tradição de nossa disciplina que o Wright Mills batizou de imaginação sociológica e que eu vou sintetizar da seguinte forma: um tipo de conhecimento entre a cultura científica e a cultura literária que, articulando dificuldades pessoais a problemas de estruturas sociais, desenvolveu-se, pondo em questão certos princípios economicistas de regulação social, tomados como verdades naturais, que sustentaram as forças estruturantes da primeira modernidade, tais como o liberalismo econômico, o determinismo biológico e seu sustentáculo ético e moral, qual seja a concepção individualista do ser humano. Eu vou citar aqui Simone Meucci porque ela diz uma coisa bonita sobre esse humanismo, né? A base da sociologia é um humanismo difícil, que não reconhece universais, que crê na responsabilidade humana, ainda que acredite na incômoda objetividade do processo histórico que opõe criador e criatura. A sociologia admite essa complexidade, acreditando, porém, que a consciência racional da vida social é um compromisso não apenas com o conhecimento, mas também com a preservação dos vínculos. As noções de exploração, racionalização e anomia dos clássicos me parecem ser expressão de uma preocupação engajada nesse aspecto. Por isso, entendo que a sociologia é uma reflexão a um só tempo tributária, crítica e compromissada com a modernidade. Fecha Meucci, né? E aí eu digo que essas características nunca impediram que a sociologia se firmasse como disciplina teórico-metodologicamente multiparadigmática e ideologicamente heterogênea, mas configuraram traços comuns, construtores de uma tradição crítica da modernidade, da qual Émile Durkheim é nome importante, assim como o próprio Auguste Comte, Ferdinand Tönnies, Georges Simmel, Max Weber e aqueles que se firmaram em torno da teoria social marxiana.
A sociologia desenvolveu-se, ao meu ver, sob o signo de duas tarefas em tensão. Por um lado, a de inserir entre os objetos científicos a constante antropológica da interdependência humana. E, por outro lado, contribuir para a solução dos problemas em torno da relação moderna entre indivíduo e sociedade, num contexto em que a concepção filosófica, política e econômica dominante do ser humano era individualista. Muitos autores que interpretaram a sociologia em formação, sobretudo aqueles com forte influência do marxismo enquanto alternativa à institucionalização da sociologia, concluíram que ela não conseguiu equacionar essa tensão por ter optado pelo modelo das ciências da natureza. Identificando razão, natureza e progresso, a sociologia clássica teria operado um distanciamento rigoroso entre teoria e prática, já que esta última não teria sido entendida como vontade humana, mas como aplicação neutra de leis objetivas que regem a sociedade. Sob tal quadro, o ser humano terminaria por ser entendido não como sujeito ativo do mundo, mas como objeto de estruturas que se lhe impõem. Essa crença obstinada na descoberta de leis societárias naturalizantes teria retirado, segundo tais intérpretes, o potencial crítico da sociologia nascente. Mas, na minha dissertação, e me inspirando em autores como Robert Nisbet, Louis Dumont, Helena Bernard e o já citado White Mills, eu discordei da interpretação acima, afirmando que a própria matéria da sociologia nascente, a interdependência entre os indivíduos, a sociabilidade humana, a constante antropológica da vida em sociedade, exigia uma crítica da concepção dominante do ser humano à época, para legitimar-se enquanto ciência empírica, porque a ampliação já secular da noção de indivíduo, concebendo a vida em sociedade como um mero artifício para fins particulares, dificultava a operacionalização de noções e conceitos sociológicos. Mas para mim e para eles, esses outros autores aqui, a questão não era apenas de legitimação científica. Os primeiros sociólogos não se moviam apenas pelo interesse de consolidar uma ciência nascente. As consequências problemáticas e perversas de uma ordem social voltada moralmente para supostas potencialidades inatas do indivíduo, enquanto ser em si e para si, estão entre as grandes motivações da origem da sociologia. Quanto mais a sacralização do indivíduo e da livre concorrência firmavam-se como padrão naturalmente progressista das relações humanas e instituições sociais, mais as finalidades imbuídas nessa sacralização distanciavam-se da realidade concreta. Em outros termos, quanto mais se falava na superioridade do indivíduo, tomado como totalidade, realidade independente da sociedade, mais as configurações sociais da vida se impunham, como violência persistente das desigualdades sociais, como poder estatal repressivo, ou como poder do mercado autonomizado e das coisas que os homens produziam e pareciam ter adquirido vontade própria. Assim, a perenidade das amarras sociais dos homens, nesse tempo em que se pretendia que cada um fosse livre para competir e progredir por suas próprias forças, fazia da sociedade um grande mistério. Enquanto a natureza parecia, mas não era, cada vez mais submetida aos interesses e à ação humanas, a sociedade rebelava-se contra a sua definição. E esse descompasso não era um descompasso temporário, relacionava-se com o fortalecimento da concepção individualista do homem e de estruturas sociais dela afins, motivando muitos intelectuais em torno da construção de uma ciência moderna da sociabilidade que as pusesse em questão. Então, eu sustentei, diante disso, a seguinte posição: um grande feito da sociologia em formação refere-se diretamente à sua tentativa de sistematizar uma crítica anterior ao individualismo, inscrita não só em correntes de pensamento nostálgica de padrões hierárquicos e holísticos de relações sociais, mas em pensadores com sensibilidade filosófica liberal, como Benjamin Constant, ou meio ambígua, como Alex de Tocqueville, ou até comunista, como Karl Marx. O desejo dos primeiros sociólogos, apesar de muitos, como Adorno e Horkheimer, afirmarem, não sem alguma razão, que eles pretenderam retirar o desejo do pensamento humano,
foi o de resgatar o caráter social do humano, quando o abandono desse caráter já enublava a certeza da própria emancipação individual. E embora o modelo científico possa ter limitado a contribuição da sociologia ou de alguns clássicos dessa tradição, não a impediu de ser uma das referências básicas da crítica ao individualismo. Até Adorno e Horkheim, que tem um livro em que eles são severos e redutores críticos da sociologia, admitem essa contribuição. E eles dizem o seguinte: sob a influência do liberalismo, da teoria da livre concorrência, surgiu o costume de considerar as mônadas como algo absoluto, como um ser em si. Por isso, nunca será demais realçar o valor da obra realizada pela sociologia e, antes dela, pela filosofia especulativa da sociedade, quando abalaram essa crença e mostraram que o próprio indivíduo está socialmente mediado. A espanhola Helena Berrar, ela ressalta que o termo individualismo fortalece-se com o desenvolvimento da sociologia, em contraponto a termos como liberdades individuais, privacidade, etc., todos estes com conotação positiva diante do fenômeno da ascensão moderna do indivíduo frente à sociedade. Essa mudança terminológica já indica a criticidade da sociologia sobre o fenômeno, pois ele teria sido retirado da perspectiva questionadora de Tocqueville diante da relação moderna entre indivíduo e sociedade. A partir de agora, a ampliação da noção e da experiência da individualidade passa a ser abordada como fenômeno histórico e socialmente construído, que, além disso, contém aspectos muito problemáticos para o viver juntos. Por outro lado, Nisbet lembra de uma mudança na noção de sociedade efetuada pela sociologia, inspirada no conceito de comunidade, fundamentado no sentimento individual de pertencimento ou de vinculação a um todo, e não no de um equilíbrio entre interesses individuais. E Louis Dumont chamou de renascimento do princípio de universitas, para o qual o contexto coletivo da vida volta a ser concebido como um todo, quer esse todo seja tomado como substância primária ou secundária. O traço comum e significativo dessa guinada sociológica foi a ampliação da noção de sociedade para além de um mero meio para fins particulares, para além das perguntas que o próprio liberalismo político e econômico da época se faziam sobre a importância do valor de bens comuns enquanto parâmetro de limitação da liberdade do mercado e do cálculo da utilidade individual enquanto orientação institucional e de vida da ordem social moderna. Do acima exposto, depreende-se que o suposto caráter acrítico da sociologia clássica, em seu processo de formação e institucionalização, não resiste a uma leitura dialógica e contextual de sua história. Mas não se pode esquecer que os primeiros sociólogos tinham a pretensão de criar uma ciência da sociedade. As implicações dessa pretensão são numerosas, dentre as quais eu privilegiei aquela tensão interna, entre o modelo dominante das ciências da natureza à época, mecanicista, objetivista, operando uma radical distinção entre fato e valor, e a tarefa de apontar soluções possíveis aos problemas da relação moderna entre indivíduo e sociedade. A motivação para afirmar uma disciplina das relações interindividuais e grupais, de legitimá-la como possuidora de um objeto concreto, factual, muitas vezes levou a sociologia a uma hipóstase da vida em sociedade, que terminava por reforçar o que ela mesma criticava, embora no sentido inverso. Denunciando que a concepção individualista do humano era em grande parte responsável pelos aspectos alienantes e opressores das relações sociais modernas, ao mesmo tempo em que reforçava a concreticidade do social como elemento constitutivo da espécie humana, alguns dos clássicos correram o risco de nos conceber como produtos de estruturas autônomas que negavam a vontade como atributo reconstrutor da realidade social. Em outros termos, a crítica de uma concepção de sociedade como mero meio para fins individuais podia desembocar numa concepção de indivíduo como mero meio para fins sociais.
A isto se chama sociologismo, uma concepção de sociedade que, apagando as potencialidades da individualidade humana, define o ser humano exclusivamente como realidade determinada socialmente. Mas será que esse sociologismo deveu-se apenas à opção por um paradigma científico? Eu penso que não, e vou citar agora Nisbet, porque eu acho lindo isso de Nisbet, de 1966. Os grandes sociólogos nunca deixaram de ser filósofos morais. E nunca deixaram de ser artistas. É importante ter em mente, ainda que seja apenas como profilaxia contra o cientificismo vulgar, que nenhuma das ideias que nos interessam, ideias que seguem sendo, repito, centrais ao pensamento sociológico contemporâneo, surgiu como consequência do que hoje se compraz chamar de raciocínio para a solução de problemas. Cada uma delas é, sem exceção, resultado de processos de pensamento, imaginação, visão, intuição, que tem tanta relação com o artista quanto com o investigador científico. O que Nisbet acima sustenta é particularmente precioso para quem decide trabalhar com sociologia durkheimiana. Quem mais além dele foi tão alcunhado de cientificista, sociologista? Eu acho que só Conte, mas com perdão de que era doido, né? Como não compreender a desconfiança de um leitor de que está sendo tratado como um nada sem vontade própria, que só ganha consistência sob a coerção de uma onipotente exterior realidade social, ao se deparar pela primeira vez com a definição durkheimiana de fato social. Apesar, exatamente por causa disso, eu agora vou tentar enfrentar as tensões de Durkheim para colocá-lo como partícipe dessa tradição crítica da sociologia clássica, né? Mas para fazer isso, né, eu fui lendo os críticos de Durkheim e tive que assumir que há aspectos mais do que pertinentes em quem o remete ao seu cientificismo epistemo-metodológico, né? E eu vou utilizar aqui a abordagem de Carlos Moya, num livro chamado A Imagem Crítica da Sociologia, de 1970, ainda velho, para sintetizar essas interpretações. Moya afirma que a teoria de sociedade de Durkheim sofre de 3 problemas centrais. O primeiro seria seu caráter explicitamente estrutural funcional, herdeira direta do positivismo kantiano, fundamentada numa concepção de sociedade como natureza observável, exterior e autofundada, e que implicaria num messianismo científico que apaga o sentido político ou ético da ação social. O segundo problema diria respeito à sua tentativa de distinguir a sociologia da biologia e da psicologia, o que conferiria à sua concepção de sociedade um problemático caráter ao mesmo tempo biológico e psíquico, uma síntese de 2 reinos, responsável por encontrarmos em Durkheim 2 modelos diferentes de explicação sociológica, o estrutural e o psíquico. O terceiro problema seria sua radical distinção entre indivíduo e sociedade, concebendo o primeiro como ente metafísico que só se torna realidade consistente pela ação da sociedade. Por causa dessa distinção radical entre indivíduo e sociedade, Moya considera que a sociologia durkheimiana, ao contrário da teoria social marxiana, por exemplo, seria fechada à liberdade individual e conteria um conceito de indivíduo muito próximo ao de papel social. E estudar as principais obras de Durkheim e intérpretes mais compreensivos do que classificatórios não me permitiram me opor completamente a uma tal interpretação, mas possibilitou-me relativizá-la significativamente através da análise das tensas tentativas de Durkheim para conciliar seus conceitos de indivíduo e sociedade. O próprio Moya afirmou que o conceito durkheimiano de indivíduo não é totalmente idêntico ao de papel social, mas não explicou em que essa diferença consistiria. E, de fato, eu acho que a gente só pode percebê-la quando se preocupa menos com a acepção estrutural funcional da sociedade durkheimiana e mais com a acepção psíquica ou ideativa, outros chamam espiritualista, né? Como destacam pensadores, comentadores, intérpretes
como Jean-Claude Fiou ou Raymond Aron. E embora Raymond Aron, coerente com seu liberalismo, nunca tenha escondido seu profundo estranhamento, na verdade, antipatia mesmo, diante da sociologia durkheimiana. Por outro lado, Fiou e Aron dizem que a própria acepção psíquica de sociedade pode reproduzir, sob certa perspectiva, o esvaziamento do indivíduo perante a onipotência da realidade social. Vou explicar melhor isso. Se na acepção estrutural a sociedade aparece como totalidade exterior e coercitiva, quando substituída por uma acepção ideativa, entendida simplesmente como unidade moral, cujo resultado é a solidariedade dos indivíduos para com essa unidade moral, pode-se vislumbrar uma teoria de sociedade enquanto meio e fim das vidas individuais. Mas, por outro lado, quando se aborda a sociologia de Durkheim fugindo das armadilhas de coerência linear com as quais ele sempre brinda seu leitor, pode-se perceber que, embora suas duas acepções de sociedade possam ser lidas no mesmo sentido, existem dois conceitos durkheimianos centrais cuja tensão interna não se resolve facilmente. O conceito de exterioridade, chave de sua acepção estrutural funcional, e o conceito de solidariedade, chave de sua acepção psíquica ou ideativa. Pelo primeiro, exterioridade, o indivíduo aparece como objeto sem vontade própria, que só adquire humanidade pela coerção exterior da realidade social. Já no segundo, um sentimento individual de pertencimento à sociedade, de solidariedade ao que é comum a todos, aparece como condição sine qua non para a sobrevivência da própria sociedade, sobretudo nas sociedades modernas, nas quais a consolidação progressiva das consciências individuais diminui a presença e a força da consciência coletiva nas dinâmicas societárias. Em suma, se exterioridade remete o indivíduo a uma condição de receptor inconsistente, solidariedade inscreve-se nas mediações entre indivíduo e sociedade, como movimento, interação dinâmica entre individualidades e estruturas sociais, revelando-se como conceito que toma os indivíduos como sujeitos ativos e imprescindíveis à construção e reconstrução da realidade social. Assim, a condição de existência e de sobrevivência do Criador, a sociedade, está na adesão e no respeito da criatura, o indivíduo, ao Criador. Coube então a pergunta inconveniente a Durkheim, que eu sempre fiz nos nossos anos de casamento, né? Tentando ultrapassar suas armadilhas de coerência. Que sociedade essencialmente superior seria essa, seu moço? Tão dependente e progressivamente ameaçada pelo indivíduo que lhe é inferior. E aí eu acho que a gente só encontra resposta a essa pergunta quando se segue a hipótese de que, apesar de todos os protestos de Durkheim, defendendo que a harmonia entre indivíduo e sociedade é uma tendência espontânea da vida em sociedade, ele não acreditava nisso. Desde seus primeiros trabalhos, a solidariedade social aparece como condição e resultado de interiorização pelo indivíduo daquilo que lhe coage do exterior. Interiorização que se torna mais difícil à medida que a história caminhou no sentido de fortalecer as personalidades individuais. Solidariedade que é fragilizada e ameaçada em todos os momentos de transição de um tipo social para outro. A verdade é que nosso David Émile tinha medo do que percebia como face obscura do ser humano, de um lado seu irremediavelmente não social, de uma antinomia transhistórica entre indivíduo e sociedade, que ele acabou por admitir claramente no artigo chamado O Dualismo da Natureza Humana e Suas Condições Sociais, em 1914. Com essa noção especulativa do humano ser partilhado entre altruísmo e egoísmo, Durkheim fundamenta no conceito de solidariedade sua crítica ao liberalismo econômico e à filosofia utilitarista que para ele o sustentava.
Porque através da solidariedade, esse clássico acreditava poder contribuir com o combate ao utilitarismo, ou seja, com um combate que lhe parecia imprescindível contra a vitória sócio-histórica da face obscura do humano, de sua não harmonia espontânea com o social, dos seus instintos destrutivos, mesquinhos. Em outros termos, com o combate sociológico, a porção antissocial da natureza humana, que vinha a ser o egoísmo. Assim, entendendo que entre exterioridade e solidariedade existe essa concepção especulativa da natureza humana, pode-se compreender como Durkheim introduziu o tema da liberdade individual e defendeu um individualismo comedido, sem poder abandonar o tema da coesão social. Como também pode-se compreender como a acepção mais idealista ou psíquica da sociedade vai fortalecendo-se à medida do amadurecimento de Durkheim. Os críticos de sua sociologia que mais se ocuparam do seu modelo ideativo de sociedade, como Aron e Fiou, são os que mais perceberam a relação entre a duplicidade da concepção de sociedade durkheimiana e sua perspectiva da natureza humana. Para Fiou, Durkheim concebe o humano como uma dialética entre eros e nomos, que só se distinguiria da de Freud por localizar exteriormente na realidade social o locus normativo da conduta humana. Para Aron, deve-se a uma concepção da natureza humana entre Hobbes e Kant, um Durkheim que efetua uma problemática unidade teórica entre o tema da coesão social e o da liberdade individual. Enquanto leitores, se privilegiamos seu conceito de exterioridade, concluiremos por um Durkheim que concebe o indivíduo como um caos que só adquire consistência sob a ação de uma autorregulada estrutura social ou de uma onipotente unidade moral. Mas se atentamos para o conceito de solidariedade, concluiremos que Durkheim concebe o indivíduo como ser contraditório, ameaça, ao mesmo tempo que condição de existência, de sobrevivência e mesmo de mudança societária. Vocês lembram de quanto ele usa Sócrates como exemplo de mudança de sociedade e de crime, né? O Durkheim da exterioridade oferece-nos uma explicação do destino social do indivíduo fora da vontade do indivíduo, que não só culmina numa sociologia patologista que pretende solucionar as questões sociais sem se imiscuir na política, como afirma Moya, mas principalmente reforça a condição alienante, passiva, do ser humano moderno, que sua própria sociologia pretendia combater. Já no Durkheim da solidariedade, o atributo da vontade se revela no indivíduo ainda distinto da realidade social, mas realidade viva, atuante e principalmente dotado de uma personalidade que é condição de equilíbrio na sociedade moderna. E o que faz com que exterioridade e solidariedade se complementem, apesar da tensão interna entre ambos, é sua noção de antagonismo transhistórico entre indivíduo e sociedade, que ele insiste em definir como anômico, embora especule que faça parte da natureza humana. É, em suma, seu medo do quanto de verdade existiria na representação individualista, utilitarista do homem moderno, o que o faz sustentar essa paradoxal solidariedade coercitiva como remédio contra o princípio do laissez-faire do liberalismo econômico. A definição de sociedade pelos conceitos de exterioridade e coesão social coloca Durkheim como tipo ideal da tese de Carlos Moya, segundo a qual a sociologia clássica não conseguiu ser crítica. Mas o fortalecimento do conceito de solidariedade, que para Nisbet, por exemplo, já se desenvolve na divisão do trabalho social, insere Durkheim entre os pensadores que se angustiavam com as consequências destrutivas e paradoxais da condição do humano moderno sob o domínio de padrões individualistas das relações sociais. Ou seja, aquela tensão da sociologia clássica de que falei antes,
colocando entre o modelo pretensamente neutro, objetivo das ciências naturais e a necessidade de crítica das questões de estruturas sociais modernas, está no âmago da sociologia durkheimiana. O que minha dissertação defendeu foi que essa tensão, também expressa em sua concepção de individualismo, possui mais um sentido, a do seu quase secreto medo do ser humano, da face obscura do que ele percebe como seu egoísmo, que conduz Durkheim, quer na acepção estrutural, quer na acepção ideativa de sociedade, a supervalorizá-la como um misto necessário de amor e repressão. Durkheim, na verdade, não acreditava na espontaneidade objetiva de harmonia entre indivíduo e sociedade, mas num descompasso transhistórico que se projeta no descompasso entre seus conceitos de exterioridade e solidariedade. Mas há outras coisas em que Durkheim realmente parecia acreditar. Primeiro, em sua noção de vida saudável, como estrutura dinâmica de equilíbrio, de harmonia relativa entre elementos diferentes ou divergentes. Segundo, na emergência histórica das individualidades. A solução que encontrou contra os perigos que ele via dessa segunda convicção sobre a realização da primeira convicção foi a de utilizar um rígido modelo estrutural de sociedade para defender o individualismo comedido. Eis a pobreza e a riqueza, desde que, ainda segundo Jean-Claude Fillou, não pretendia apenas ser um sociólogo importante entre outros, mas o sociólogo mais importante dentre todos. Não era muito modesto Durkheim, né? É difícil para um leitor reflexivo engolir seu modelo de sociedade estruturalista e homogeneizante, quer na versão objetivista, quer na versão espiritualista. É difícil também aceitar o valor do sentimento de pertencimento social como valor em si, quando sabemos de tantos processos e acontecimentos históricos que nos mostram o quanto de destruição e de animosidade entre sociedades e identidades comunitárias manifestaram-se e manifestam-se em nome de ideais coletivos ou repressores ou exterminadores do outro, do diferente, do social ou culturalmente inferiorizado. Mas, por outro lado, eu encantei-me finalmente ao compreender como Durkheim utilizou aquele modelo de sociedade para defender um ideal, um sonho, um desejo, uma intuição compartilhado por tantos pensadores sociais entre o século XIX e a virada para o XX. A de que, sem algum sentimento e experiência de solidariedade e reconhecimentos sociais, o ser humano emburrece, reduz o sentido da vida à obtenção de poder material ou simbólico, que terminam por dominar sua própria individualidade, tornando-o paradoxalmente prisioneiro de estruturas sociais que, como o próprio Durkheim afirmou a propósito do mercado sem regulamentação social, ou de um Estado todo-potente, violentam tudo que tocam. Minha interpretação sobre essas tensões fundamentou-se em autores que colocam a crítica do individualismo como tema unificador da formação da sociologia. Eu não neguei a presença de um racionalismo naturalizante da ordem social em Durkheim, como afirmam tantos de seus críticos. Apenas compreendi que sua sociologia é bem mais do que isso, e que ele é um dos construtores daquele humanismo sociológico que, como tão bem afirmou Simone Meucci em 2016, fez da sociologia uma reflexão a um só tempo utilitária, crítica e compromissada com a modernidade. E agora eu vou falar da pertinência dessa coisa que eu acho que tem para a sociologia e as ciências sociais e as humanidades em geral, agora, né? Porque da época em que eu defendi minha dissertação, lá se vão 22 anos, né? A obra de Durkheim readquiriu vida como clássico no campo sociológico, retirando legitimidade àquela tripla classificação pejorativa com que naturalizávamos negativamente sua teoria de sociedade até meados dos anos 80.
né? Embora eu não tenha me especializado, eu não voltei mais a Durkheim, e ultimamente eu estou me afastando da teoria nas ciências sociais, né? Eu sinto modestamente em sincronia com esse movimento de resgate, tendo em vista que é sobretudo a partir do final dos anos 80 que a obra durkheimiana vai perdendo aquela paradoxal condição de clássico morto, ou de herança constrangedora, e que intelectuais de diversas disciplinas, países e orientações teóricas revisitam sua herança com respeito e certa regularidade. Hoje em dia, por exemplo, não só há quem defende, isso é mais velho, né? Um Durkheim decididamente relativista, para desespero de um racionalista rígido como Boudon, né? Ou até quem explore a contribuição durkheimiana para os estudos contemporâneos de gênero. Mas eu vou concluir minha fala argumentando não sobre a atualidade direta de Durkheim, mas sobre a pertinência contemporânea daquele misto de crítica e compromisso com a modernidade da sociologia clássica, mais precisamente com certos princípios da nebulosa e complexa modernidade que vinculam necessariamente democracia política e econômica, bandeiras liberais, à democracia social, bandeira relativamente socialista. O que vivemos hoje no Brasil sob modo de desintegração societária violenta a fogo lento, e no mundo globalizado com uma orientação dominante, potencial e muitas vezes concretamente explosiva, não é a mesma coisa que viveram os fundadores da sociologia. Eles viveram no contexto da primeira grande crise da modernidade, quando os impasses da lógica liberal do laissez-faire, individualista e neocolonialista, terminaram por levar o mundo a duas grandes guerras, a primeira das quais matando Durkheim de tristeza, apesar ou devido à sua adesão nacionalista à guerra. Depois da Segunda Guerra e seus horrores, os países capitalistas centrais puseram em prática uma lógica societária conhecida como do bem-estar social. Países periféricos, como o nosso, buscaram realizar uma lógica desenvolvimentista, que, embora dependente, seletiva e estruturalmente instável, tanto que numerosos dentre eles caíram em ditaduras mais ou menos longas, o nosso eu acho que foi a mais longa, né? Os inseriram todos num horizonte de compromisso social capaz de sustentar pelo menos a validade e a legitimidade daqueles princípios acima colocados, que são parte da trajetória multidimensional, complexa e tantas vezes paradoxal das modernidades. Havia também o mundo do chamado socialismo real, que parecia funcionar como barreira involuntária. Eu vou dizer melhor, havia também o chamado socialismo real, que, embora tão frustrante ou mesmo terrificante para muitos indivíduos ou grupos sensíveis aos mesmos princípios caros à tradição crítica da sociologia clássica, parecia funcionar como barreira involuntária, o socialismo real, né? Porque percebido como ameaça ao mundo do capitalismo real, contra a ruptura desses arranjos societários com o compromisso social e sustentados pela legitimação material e simbólica da articulação entre democratização política, econômica e social. Se já nos anos 1960 havia sinais econômicos e políticos perceptíveis do esgotamento desses regimes societários que duraram pouco, né? Do pós-Segunda Guerra até anos 60. Sendo que maio de 68 o exprimiu como acontecimento multidimensional e, sobretudo, político-cultural, será a partir dos anos 1980 e, sobretudo, após a queda do chamado socialismo real, que um novo regime societário vai se construindo e revelando seu alcance global.
a depender da corrente teórico-metodológica e da sensibilidade ideológica de quem estuda essas profundas, multidimensionais e aceleradas transformações das sociedades contemporâneas, vai se defini-las como capitalismo neoliberal, cultura do novo capitalismo, nova razão do mundo e razão-mundo, capitalismo cognitivo, etc. Mas, grosso modo, as ciências sociais e as humanidades as trabalham principalmente a partir do seguinte léxico e campo semântico: globalização, neoliberalismo e pós-modernidade. Há, contudo, traços comuns nessa guinada societária de alcance global que irmana todos aqueles sensíveis à tradição clássica da imaginação sociológica, no que ela contém de crítica humanista da modernidade, em angústias parecidas com aquelas que motivaram Marx a afirmar que os valores modernos em torno da liberdade, igualdade e fraternidade são contraditórios com a estrutura econômica capitalista. Weber a declarar que o ethos capitalista é uma jaula de ferro para os indivíduos, e Durkheim a entender a evolução e a tipologia dos suicídios como demonstração de que as sociedades modernas estavam doentes, ou seja, carentes da necessária solidariedade orgânica, devido ao domínio de uma economia de mercado desregulamentado e ao individualismo desmesurado que ele identificava ao utilitarismo. Assumindo uma simplificação aqui, porque não há como desenvolver essa problemática, pode-se dizer que a época dos estados do bem-estar ou desenvolvimentistas, os compromissos em torno de uma cooperação pelo trabalho e da solidariedade objetiva através de políticas públicas de distribuição de riquezas materiais e simbólicas, estimulava e sustentava laços sociais comprovadamente relativos e parciais, mas concretamente articulados à adesão de indivíduos e grupos, social e culturalmente diferentes e desiguais, aos valores que conferiam um mesmo sentido à cidadania, nessa época em que o trabalho estável não era um bem raro e que os Estados-nação tinham o compromisso de assegurar uma redistribuição relativa das riquezas. Podemos dizer que esse laço fazia da divisa liberté, égalité, fraternité uma utopia criativa, capaz de sustentar uma pretensão universalizável da cidadania no horizonte das práticas, representações e relações sociais. Mas a partir dos anos 1980, a articulação de valor entre trabalho e solidariedade foi se desfazendo, no mesmo processo em que a globalização e sua liberação dos mercados, sob a predominância dos financeiros, ressignificavam e legitimavam o laço liberdade e competição, que também é fundador da modernidade, como princípio da ordem social e de sua integração. Vai se consolidando um ethos particularista, ou individualista consumista, ou identitário, comunitarista, familista, religioso, ao mesmo tempo em que uma identidade social particularmente forte à época dos clássicos, a de classe, enfraquece e perde na concorrência com formas essencialistas e discriminatórias de identidades regionais ou nacionais. No mesmo processo, enfim, em que as políticas públicas de direita ou de esquerda vão impregnando-se de dispositivos, procedimentos, objetivos e mesmo de uma articulação direta com as necessidades e a lógica do mundo das empresas. Sob tal dinâmica societária, como disse Simone Meucci em texto sobre a orientação de vida social das quadrilhas de malfeitores que governam o Brasil desde 2016, abro aspas, o contraste entre essa perspectiva do mundo e o que vou chamar aqui de humanismo sociológico é gritante. Sabemos que a sociologia, desde seu início, sempre se confrontou com o pensamento religioso, com o determinismo biológico e com o pensamento liberal.
A racionalização, a objetivação da vida social e o reconhecimento de que não há um indivíduo atômico são as operações intelectuais básicas da sociologia, que não raro se expressaram também em compromissos com ideais republicanos. Para ficar apenas entre os fundadores, lembremos da empreitada de Durkheim para a consolidação da Terceira República na França, ou da adesão de Weber ao projeto da recém-fundada República de Weimar, na Alemanha. Fecho aspas, né? Considerando-se o fato de que a sociologia e as humanidades em geral são multiparadigmáticas e ideologicamente heterogêneas, eu não pretendo afirmar aqui que todos os intelectuais das humanidades concordariam com o contraste apontado por Meucci entre essa perspectiva dominante de ordem social e a sociologia. Mas para aqueles que têm afinidades com o que ela chama de humanismo sociológico e White Mills chamou de imaginação sociológica clássica, tal contraste é experimentado angustiadamente por sua potência ameaçante para as sociedades contemporâneas e para a sociologia também. Porque o que tem sido cada vez mais problemático, social, cultural e politicamente, não é qualquer noção de competição. Porque eu acredito, como Richard Sennett, que a competição seja um elemento inerente à sociabilidade humana, presente não apenas em jogos, brincadeiras infantis e relações amorosas, como também em dimensões macrosociológicas da dinâmica societária, como a economia, a política e as identidades culturais. O que tem sido cada vez mais problemático é o tipo de estruturas sociais e de individualidades que se constrói nessa dinâmica societária contemporânea e globalizada, em que o valor da competição reduz os laços sociais à lógica de um mercado desregulado e voraz, que tem aumentado as desigualdades e as segregações, explorado os recursos do planeta como espécie invasora, sem predador natural, e enfraquecido valores como de bens comuns, socializando indivíduos que percebem pouco as articulações entre suas dificuldades pessoais e estruturas sociais, mergulhados que estão numa tal aceleração do ritmo de vida e num tal excesso tão pouco digerível de informações que estreitam seus horizontes e amplificam seus medos do outro e de fracassar, diante do imperativo do sucesso e conforto materiais, medidos por seu nível de consumo, inclusive por seus delírios ostentatórios de consumo. O que se problematiza, finalmente, é um contexto societário que fragiliza perigosamente um laço fundamental da espécie humana, qual seja o da solidariedade de que falava Durkheim, ou da cooperação, que, como a imaginação sociológica clássica insistiu, é condição sine qua non da vida em sociedade. Nosso contexto societário tem um princípio de normatividade que impõe a cada um de nós que vivamos no universo de competição generalizada. Intimos assalariados e as populações a entrarem em luta econômica uns contra os outros. Ordena as relações sociais segundo o modelo de mercado. Obriga a justificar as desigualdades cada vez mais profundas. Muda até o indivíduo, que é instado a conceber a si mesmo e a comportar-se como uma empresa. Muitas vezes se aponta como incompreensíveis alianças ou afinidades entre atores sociopolíticos que se definem como liberais e atores que se definem como conservadores, como no caso de grupos como o MBL e o Movimento Escola Sem Partido no Brasil, ou na Alemanha, onde o novo partido de extrema-direita, o AfD, possui uma liderança, a economista financeira Alice Weidel, lésbica assumida, mãe de 2 crianças e companheira de uma produtora de cinema. Mas o fato de que essas alianças têm se exprimido com frequência em países diferentes pode validar o argumento de Pierre Dardot e Christian Laval, que, defendendo uma distinção conceitualmente precisa entre liberalismo e neoliberalismo, sob abordagem Foucaultiana, dizem que, vou citá-los,
entre neoliberalismo e neoconservadorismo, existe uma concordância que não é nada fortuita. Se a racionalidade neoliberal eleva a empresa a modelo de subjetivação, é simplesmente porque a forma empresa é a forma celular de moralização do indivíduo trabalhador, do mesmo modo que a família é a forma celular da moralização da criança. Daí a exaltação incessante do indivíduo calculador e responsável, na maior parte das vezes pela figura do pai de família trabalhador, econômico e previdente, que acompanha o desmantelamento dos sistemas de aposentadoria, educação pública e saúde. A articulação da empresa com a família é o ponto de convergência ou intersecção entre normatividade neoliberal e moralismo neoconservador. Sendo assim, fecho aspas, embora essas afinidades não existam sem tensões, elas têm se mostrado eficazes em seu repertório de ações de legitimação diante de indivíduos e grupos que se sentem amedrontados, fracassados ou desprezados pelos impasses de uma desordem societária comandada pelo imperativo da competição sem limites. Principalmente quando esses medos associam outro tipo de aliança complexa aos seus fracassos enquanto empresários de si mesmos. Eu estou falando aqui de alianças entre movimentos sociais progressistas ou de esquerda, como feminismo, sem terra, antirracismo, multiculturalismo, direitos LGBT e governos de centro-esquerda, cujas políticas públicas institucionalizam demandas desses movimentos, mantendo-as, entretanto, nos limites insustentáveis de uma governança submetida aos mercados, sobretudo financeiros, como a aliança do tempo de Blair, de Clinton e dos governos PT. Assim, a recorrente socioantropológica do bode expiatório projeta-se facilmente sobre corpos e discursos de todos aqueles que sustentam a articulação entre democracia política, econômica, social e cultural, mas que costumam ser socioantropologicamente segregados de outras vidas difíceis e cotidianamente violentadas, que não têm necessariamente um horizonte ideológico dito de esquerda ou progressista. Diante do exposto, não é por acaso que o ensino da sociologia volte a ser apontado como um perigo para as famílias honestas, trabalhadoras e cristãs. Assim como não foi por acaso que na França dos difíceis anos 1930, um intelectual católico tenha citado um adversário de Durkheim em seu julgamento da sociologia, afirmando que a obrigação do ensino dessa disciplina nas escolas francesas de formação de professores foi o mais grave perigo nacional que nosso país viveu há muito tempo. Nesse sentido, pode-se concluir que vivemos no Brasil tempos mais difíceis do que os anos 1930 na França, tendo em vista que o movimento Escola Sem Partido possui potência de censura até sobre o ensino das ciências mais afins do mundo empresarial, qual seja o das ciências de natureza, com a história da Terra plana e da criação e de Adão e Eva. Diante da desgraça que hoje é o contexto brasileiro e suas articulações com a orientação societária globalmente dominante, construindo sociedades e indivíduos submetidos à lógica do poder de consumo como sentido de vida e a irresponsabilidade com a natureza da qual somos parte, legitimando o aumento de desigualdades sociais inevitavelmente violentas e o não reconhecimento da humanidade daqueles que não podem adquirir ou recusam essa lógica comandada pelo princípio da competição empresarial financeira, honremos a memória de David Emílio Durkheim e exercitemos a tradição da imaginação sociológica, que, segundo Mills, nunca foi privilégio da sociologia, mas uma potencialidade das disciplinas das humanidades em geral.
Vivemos sob um espírito do tempo hostil a essa tradição sociológica tributária mais crítica da modernidade. Embora hostilizada, essa tradição continua nossa e útil, não só em sua pretensão cognitiva, como tipo de conhecimento que descreve e interpreta fenômenos sociais, fundamentando-se empiricamente, quanto em sua pretensão normativa, como tipo de conhecimento para uma reflexão relativamente autônoma das normas e valores societários, sob o pressuposto de que conhecer e refletir sobre a vida em sociedade é o modo das ciências sociais afirmarem a potencialidade transformadora dos atores sociais por eles mesmos. Termino a minha fala com uma citação de Durkheim e uma da cientista social, antropóloga e jornalista Rosana Pinheiro, para não dizer que não falei da interdisciplinaridade, né? Então, primeiro de Durkheim, uma citação de Durkheim da divisão do trabalho mesmo, né? O fato de que nos propomos, acima de tudo, estudar a realidade, não significa que renunciamos a melhorá-la. Pensamos que nossas pesquisas não mereceriam nenhuma hora de esforço se elas tivessem apenas um interesse especulativo. Fecha Durkheim. Agora vem Rosana Pinheiro. Deparamo-nos com a necessidade de voltar a defender o óbvio, ou melhor, aquilo que parecia óbvio, aquilo que acreditávamos que já havíamos superado, mas não superamos. Ignorar que o avanço conservador também está equipado intelectualmente é um erro estratégico primário. Se há algo positivo nisso tudo, é não nos deixar esquecer que conhecimento é poder, mas também é resistência. Precisamos conhecer o outro lado e, principalmente, lembrar que o senso de humanidade una, justiça, direitos humanos e equidade é uma verdade que nunca foi totalmente construída e, portanto, ainda precisamos lutar criticamente por ela. Fico por aqui, muito obrigada.